Boa tarde. Lei que regulamenta a atuação dos aplicativos de transporte em Natal segue em votação. Ontem, os vereadores aprovaram 5 das 32 emendas. Outras 3 foram descartadas. Rio Grande do Norte tem a maior taxa de homicídios de jovens do Brasil. No estúdio, uma entrevista sobre o possível fechamento do Hospital Rui Pereira, único hospital referência no estado para cirurgias vasculares e principal destino de pacientes com problemas como o pé diabético. A Sociedade Brasileira de Angiologia no Rio Grande do Norte repudia a distribuição de leitos proposta pelo governo do estado. Hoje é quinta-feira, 6 de junho de 2019. O RN Acontece começa agora. A Câmara Municipal de Natal começou a votar ontem as 32 emendas do projeto de lei que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativos no município. Das 32 emendas, 5 foram aprovadas e 3 foram descartadas. Dentre os pontos rejeitados pelos vereadores está o que tentava limitar o número de profissionais que atuam na capital. A votação começou tumultuada. Um telão foi instalado na frente do prédio da Câmara dos Vereadores para motoristas de aplicativos e taxistas acompanhassem a sessão que iria definir a regulamentação de atividades como o Uber e o 99. Nas galerias do plenário da Casa Legislativa Municipal, representantes de taxistas que têm interesse na matéria e os motoristas de aplicativos foram divididos no local. Apesar de discordarem de alguns pontos do projeto, as duas categorias concordam quanto à regulamentação desse tipo de transporte. Uma das emendas que já, além de ter emenda, ela já é lei federal, é que o trabalho por aplicativo ele tem que ser via plataforma. Então, você só pode pegar um passageiro se você buscar na plataforma e não ficar angariando o passageiro na rua, como é o papel do táxi. Então isso passa a ser uma concorrência desleal e é um trabalho, vamos dizer assim, clandestino que é feito hoje por eles. Na realidade, nós não somos contra a regulamentação. Nós queremos que o poder público faça a sua regulamentação para que nós possamos trabalhar e atender bem a sociedade. O que nós não queremos aqui é que sejam feitas emendas que venham prejudicar o bom andamento do trabalho do profissional no dia a dia. Responsável pelo projeto de lei que regulamenta a atividade dos motoristas de aplicativos, a vereadora Nina Souza defendeu o texto que pode virar lei. Para a parlamentar, a oferta de empregos que os aplicativos proporcionam deve ser levada em conta. Os vereadores, eles entendem claramente a parte legal, eles entendem que a gente precisa dar condição para o pai e mãe de família trabalhar através dos aplicativos. Já visto o próprio governo não ter condições de empregar, não é? A gente não vê empresas chegando no Rio Grande do Norte, a gente não vê empresas chegando em Natal. Então, esse aplicativo é uma alternativa de emprego. Um dos principais opositores do projeto votado, o vereador Cícero Martins, propôs que houvesse uma limitação no número de motoristas que trabalham via aplicativo, além de sugerir uma tabela fixa de preços. As duas emendas foram negadas pela Casa. A gente tem no mesmo ramo 2 meios comerciais, um cheio de regras limitadoras pelo Estado e o outro fazendo da forma que quer, como cobrando a tarifa que achar conveniente, como colocando a quantidade que achar conveniente. Então a gente quer que os dois trabalhem, porque todos os dois são pais de família, né, e precisam sustentar a família. Mas não é justo que dentro de um mesmo tipo, mesmo nicho de trabalho, você desvincule. No final da sessão, das 31 emendas propostas pelos vereadores, 3 foram rejeitadas e 5 aprovadas. A votação das outras emendas está prevista para continuar hoje na Câmara dos Vereadores. E olha, está faltando soro antiveneno e antirrábico no Rio Grande do Norte. A falta de abastecimento desses itens preocupa a Secretaria de Saúde do Estado. A recomendação é que a população redobre a atenção para evitar acidentes com animais peçonhentos, como cobras e escorpiões. A previsão é que o estoque de soro antirrábico e antiveneno de cobra, escorpião e aranhas seja normalizado só daqui a 6 meses. A preocupação dos órgãos de saúde é que as doses disponíveis nos hospitais só devem durar por mais 15 dias.
Enquanto os estoques não forem repostos, apenas 3 hospitais aqui do Rio Grande do Norte, o Giseuda Trigueiro, o Tarcísio Maia em Mossoró e o Regional de Caicó, terão soro disponíveis para a população. Os soros são ofertados pelo Ministério da Saúde e o Ministério vem notificando os estados que têm passado por problemas nos processos produtivos com os laboratórios, e essa redução no envio desse quantitativo para os estados vem se tornando cada vez mais reduzido. O soro antiveneno e antirrábico e ainda o veneno utilizado nos carros fumacê estão no fim em todo o Brasil. A estimativa dada pelo Ministério da Saúde é que novas quantidades desses insumos sejam enviados para o Rio Grande do Norte apenas em 2020. Até lá, a Secretaria de Saúde pede que a população não se exponha a riscos de acidentes com animais peçonhentos e domésticos. Tem a questão das cobras, esse período do ano aumenta a incidência, o período chuvoso é um período de que o agricultor está muito no campo, plantando, né? E está se expondo a esse ambiente onde elas podem estar. Então, usar botas, né, usar pernetas, proteger, né, as suas pernas, se for mexer no chão, usar luvas, né, à noite, andar sempre calçado, utilizar a lanterna para iluminar o local onde ele está passando. Nas suas residências, evitar o acúmulo de lixo, né, que atraia, por exemplo, baratas, que o escorpião vai lá atrás de comer as baratas, o lixo que o rato vai e a cobra, né, a principal fonte de alimentação da cobra é o rato, então evitar, manter um manejo ambiental também no seu espaço para evitar atrair esses animais. Veja a seguir. Rio Grande do Norte na ponta de um ranking negativo. O estado é o que mais mata jovens em todo o país. Os detalhes em instantes. Dados do mapa da violência divulgados ontem trazem números trágicos de uma guerra não declarada no Brasil. O país teve, em 2017, o maior número de assassinatos em uma década. Foram mais de 65 mil. Só aqui no Rio Grande do Norte, o número de mortes aumentou 6 vezes. Os jovens são as principais vítimas. É o pior índice de todo o país. Entre os estados com as menores taxas de mortes violentas em 2017, a maioria está nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São Paulo foi o que teve o menor índice, 10,3 mortes por 100 mil habitantes. Na outra ponta está o Rio Grande do Norte, onde houve 6 vezes mais mortes. Outros estados das regiões Norte e Nordeste também tiveram índices altos, puxando o número nacional. Em todo o país, foram mais de 65 mil homicídios, a maior estatística desde 2007. Destes, 70% foram com arma de fogo, número mais alto já registrado. A gente observa esse crescimento em 2017 que a gente acredita tem a ver com a guerra das facções penais lá no Norte e Nordeste por conta da disputa pelo domínio de rotas de tráfico de drogas e também pelos mercados varejistas de drogas. Do total de homicídios registrados no país em 2017, mais da metade foi de jovens com idade entre 15 e 29 anos. O índice de quase 70 para cada 100 mil habitantes. 15 estados apresentaram taxas superiores à média nacional. Destaque negativo para o Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Nessa faixa etária, a maioria era homem. A pesquisa mostrou ainda um aumento nacional nos casos de mortes de mulheres entre 2007 e 2017. Foram quase 5 mil assassinatos em 2017, média de 13 por dia. Mas os dados mostram que o tipo de violência que as atinge é diferente. Enquanto 70% dos homens são mortos nas ruas, aproximadamente 40% das mulheres são assassinadas em casa, em geral por alguém próximo, um companheiro ou familiar. A violência contra a mulher tem esse aspecto aí da violência motivada por questões de gênero, por questões íntimas, né? A gente vê uma dinâmica diferente, uma diminuição nos homicídios de mulheres fora de casa e um aumento acentuado dos homicídios de mulheres dentro de casa e ainda por arma de fogo. Como os dados são de 2017, os pesquisadores seguiram acompanhando os números e constataram que desde então houve uma redução de cerca de 10% nas mortes violentas no país. A notícia é boa, mas ainda encarada com desconfiança pelos analistas.
Segundo a diretora do Fórum Nacional de Segurança, que participou do estudo com o IPEA, a queda foi provocada principalmente pela diminuição dos conflitos das facções criminosas nas regiões Norte e Nordeste de 2017 para cá. É um equilíbrio super instável, primeiro porque a gente está falando de um mercado criminoso, que não é regulado pelo Estado, né? Então isso depende dos acordos das facções que elas estabelecem. O que a gente pensa como resposta pública diante de um crime? Prende. Não, mas elas já estão presas, então o que a gente vai fazer com isso? E é pensando em reverter essa estatística que gestores de 156 municípios potiguares participam durante toda essa semana de um curso de capacitação sobre como atuar na prevenção da violência contra crianças e adolescentes. O evento é promovido pela Unicef. Sala cheia. A aula foi sobre prevenção da violência contra crianças e adolescentes para 156 municípios potiguares que querem conquistar o selo Unicef. O Rio Grande do Norte está acima da média nacional em relação ao número de homicídios envolvendo crianças e adolescentes. A gente tem aqui no Rio Grande do Norte dados do Ministério da Saúde, do SIM, 2016, indicam que para cada grupo de 100 mil pessoas, 64 adolescentes foram assassinados, de 10 a 19 anos, quando a média nacional na mesma época foi de 34. Então, esse é um dado, claro que a gente sabe que a violência está aí, está em todo canto, mas que chama a atenção e, inclusive, está sendo objeto, né, dessa capacitação. O tema dessa capacitação é proteção de adolescentes. Reduzir esses números está entre as condições para os municípios conquistarem o selo. Ao todo, são avaliados 12 indicadores sociais voltados para crianças e adolescentes. Em Veracruz, foram implementadas políticas de assistência social que não existiam, segundo a secretária, e que garantiram 4 selos do Unicef ao município. A metodologia do selo faz com que o município faça um trabalho, um planejamento intersetorial, e isso é muito bacana, né, para organizar as políticas, né, não só da assistência social, mas saúde e educação. Então, o Unicef dá esse caminho, esse roteiro para a gente ir buscando a garantia do direito da criança e do adolescente. As capacitações do Unicef em Natal terminam na sexta-feira. Esta é a 4ª edição do selo, realizada no Rio Grande do Norte. O município que consegue avançar nos indicadores sociais, reverter os dados menos favoráveis em relação às crianças e adolescentes, ele recebe uma certificação, que é uma certificação internacional, que diz que o município investiu e atuou e promoveu garantia de direitos de crianças e adolescentes. Interessante destacar que esse investimento ele só vai poder ser visualizado daqui a 2, 3 ou 4 anos. Então, isso só vai virar notícia daqui a um tempo. E olha, os preparativos para o Festival de Música Forraço 2019 continuam. A organização do evento definiu ontem, através de um sorteio, como será a ordem de apresentação das composições. Pela primeira vez, Dani vai participar de uma edição do Forraço. O jovem compositor já vive a ansiedade de participar de uma das principais competições de músicas regionais do estado. Desde os 14 anos eu componho músicas e a minha expectativa é de poder conquistar o mundo, o Brasil, com a minha canção, com a minha arte de ser cantor. Dani e outros participantes da edição 2019 do Forraço acompanharam o sorteio para a ordem de apresentação das composições na Escola de Música da UFRN, com a presença da organização do evento. O sorteio garante que ninguém, assim, a democracia da coisa, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente sorteia uma pessoa para se apresentar em primeiro lugar, a primeira música da noite, o cara não acha ruim por algum motivo, aí às vezes ele vai e troca com outros. Para o diretor musical do Forraço, esse ano há uma mescla de compositores novatos e os mais experientes. Mostra a quantidade, né, sempre crescente de talentos musicais do nosso estado. Galvão Filho teve a composição eleita a melhor na edição 2018 do Forraço. Para o compositor, o importante é a valorização da cultura local por meio da música. A gente nunca pensa em ganhar o primeiro lugar. Quando o primeiro lugar vem, a gente fica muito feliz, o coração feliz, fica todo muito feliz. Mas a gente está indo pela festa. É um espetáculo que a banda está
dando de presente para a gente, promovendo esse espetáculo, mostrando que o nosso forró tem qualidade, nosso forró tem força, tem raiz, certo? E a gente retribuindo com uma música bem elaborada, bem arranjada pelo maestro Frank Novaes. Então a gente tem um compromisso muito grande com o público. Veja a seguir uma entrevista com a médica Glenda Rocha. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular no Rio Grande do Norte. A possibilidade de fechamento do Hospital Rui Pereira gerou críticas da entidade ao governo estadual. A gente já volta. A possibilidade de fechamento do Hospital Rui Pereira gerou críticas de entidades como a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio Grande do Norte. O Rui Pereira é o único hospital referência no estado quando se trata de cirurgias vasculares, sendo também o principal destino de pacientes em tratamento de problemas como o pé diabético. Para a entidade, a distribuição dos leitos existentes no hospital para outros hospitais da rede estadual seria, entre aspas, desastrosa. Para entender melhor esse posicionamento, eu recebo aqui no estúdio a vice-presidente da sociedade, Glenda Rocha. Boa tarde, Glenda, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Que nada, acho que importante, antes de tudo, é entender a função do Rui Pereira na sociedade. Hoje, essa possibilidade dele ser fechado, o que é que vai deixar de ser atendido? Quais são os serviços que existem no Rui Pereira que estão ameaçados? O Rui Pereira é um hospital onde ele atende quase 100% de pacientes diabéticos com infecção. É uma doença chamada hoje de o pé diabético, certo? Então, quem trata isso é o cirurgião vascular. Mas ele tem que ser uma equipe também tratado por uma equipe multidisciplinar, por endocrinologistas e tudo. Só que o tratamento disso não é um tratamento simples. O paciente tem que ser, não é só dar um antibiótico. O paciente precisa ser operado e, às vezes, muitas vezes, reoperado numa tentativa de salvar aquele membro. Porque, muitas vezes, o paciente chega a ser amputado, né? Então, isso, há alguns anos, o Rui Pereira foi criado para isso, dar assistência aos pacientes diabéticos. Ele tem cerca de 80 leitos e, mesmo assim, ele não consegue suprir a demanda. Tem sempre paciente em casa aguardando para ser internado. Se você vai pegar um hospital de 80 leitos e fechar, e distribuir, vamos ver, vai botar esses pacientes num hospital clínico. Como esse paciente vai ser tratado, né? O tratamento dele nunca é só antibiótico. O tratamento sempre passa por cirurgias para fazer limpezas e amputações. Né? Esse paciente, pelo que eu entendi, ele tem todo um acompanhamento. Tem a parte de curativos, que é feita pela enfermaria, tem a parte de administração de medicamentos e pode ser que tenha também, acredito que o caso mais grave chegaria à amputação do membro, num caso mais... É o caso mais grave, avançado. Mas esse caso mais grave a que você se refere, ele não é tão raro. Isso tudo é feito no mesmo local? Tudo no Hospital Rui Pereira. A proposta do governo do estado, eu tenho aqui a nota da CESAP, é distribuir esses 80 leitos em 3 hospitais. Seriam o Giseuda, o José Pedro Bezerra e no anexo do João Machado. Nesses 3 locais, nessa proposta do governo estadual de distribuir, daria para fazer isso tudo? A parte dos curativos, a parte de uma possível intervenção cirúrgica, a administração de medicação? O Hospital Giseuda Trigueiro é um hospital que não tem centro cirúrgico. Onde esse paciente seria operado, né? Vai marcar uma cirurgia desse paciente onde? Entendeu? O João Machado também. No João Machado funcionam algumas enfermarias como um apêndice do hospital do Valfredo Gugel, certo? Mas esse paciente vai ser operado onde? No Valfredo, que já tiraram os pacientes diabéticos do Valfredo. Esse ano, em janeiro, foi tomada uma resolução onde o paciente diabético não pode mais ser atendido no Valfredo Gugel. Se você tiver um paciente diabético, ele tem que passar pela UPA e de lá ele ser referenciado para ir para o Rui Pereira para uma avaliação clínica, ou seja, uma consulta com um médico vascular que trabalha lá. Esse médico vai dar um diagnóstico, geralmente o paciente precisa internar. Um paciente diabético com infecção, geralmente ele precisa internar. É raríssimo não precisar internar,
certo? E é raríssimo não precisar de cirurgia. Então, não vejo lógica em botar um paciente desse, tirar de um hospital que dispõe de toda a estrutura e botar no hospital clínico. Onde você vai operar esses pacientes? Um desses hospitais que você citou é um hospital do interior, né, José Bezerra? José Pedro Bezerra. Pois é. No interior não existe vascular. Quem que vai acompanhar esse paciente nesses hospitais? Não existe cirurgião vascular que trabalhe pelo Estado nos interiores. E aí a Secretaria disse que ainda está estudando essa possibilidade, inclusive não fala em data, né? Fala que tem um laudo de fevereiro, isso são informações da própria CESAP, existe um laudo de fevereiro condenando a estrutura atual do Rui Pereira, mas que ainda está se estudando o que faria. Existiu algum convite por parte da Secretaria para conversar com os médicos ou algum representante para alguma saída? Não, nunca a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular foi contactada para, pelo menos, explicar como funciona, né? Nunca nós tivemos nenhum contato por parte da Secretaria. A gente entende que existe uma questão de gestão de hospitais, mas existe a atuação médica que está diretamente lidando com o paciente, que é quem vai dizer, no entendimento médico, né, o que é que precisa, se é de um curativo, se é de uma intervenção cirúrgica. No ponto de vista de vocês, pela situação atual do Rui Pereira, tendo um laudo dizendo que a estrutura não está 100%, não está ok, qual seria, por exemplo, a proposta da sociedade se ela fosse convidada hoje para conversar com a CESAP? Olha, nós não temos ainda essa proposta, até porque nós não fomos convidados a nada. Nós vimos a nota no jornal, a notícia, como todas as pessoas que leem jornal viram ontem, e isso nos assustou e nos preocupou. Como eu falei, nós já tínhamos uma preocupação com essa retirada dos pacientes do Hospital Valfredo Gurgel, que resultou em, assim, com poucos dias, o Hospital Valfredo estava sem nenhum paciente nos corredores, uma situação muito bonita. Mas esses pacientes diabéticos que antes estavam no corredor estavam em casa sem assistência. Isso significa risco de uma infecção que começou leve se transformar numa sepse e o paciente morrer. O risco de uma infecção que começou pequena se transformar numa amputação de membro, que é uma coisa muito pior para o paciente. Né? Então, a gente ainda não tem, e eu acho que, assim, em relação à estrutura, a gente não cabe a nós estamos aqui defendendo a população que precisa de assistência médica. Né? A CESAP também fala, e eu queria a sua opinião, doutora Glenda, sobre isso, é que as equipes de curativos, eu tenho até a nota da própria secretaria dizendo aqui, as equipes de curativos do Rui Pereira estão oferecendo capacitação às equipes dos municípios para que se trate isso antes de chegar no hospital. Seria suficiente? Talvez não, mas faz parte da assistência. A gente vê que essa gravidade do pé diabético que existe é falta de assistência básica, certo? O paciente diabético ele precisa ser orientado quanto à sua nutrição, precisa ser acompanhado por um endocrinologista e por um cirurgião vascular, certo? Então, como o paciente não tem essa assistência, muitas vezes eles chegam no Hospital Rui Pereira que a única solução é a amputação para salvar a vida do paciente. Então, a falta dessa assistência básica a nível municipal e estadual acaba esbarrando no Hospital Rui Pereira. A falta da assistência básica, não sei se é estadual ou se é municipal. Agora, só a capacitação da enfermagem para curativa não vai ser suficiente. Tem que ter o especialista acompanhando o paciente. A gente espera que esse diálogo, então, seja feito. A Secretaria informa para a gente, numa nota enviada agora há pouco, que ainda está estudando o que vai ser feito. É bem provável que reuniões, discussões sejam feitas. A sociedade está à disposição? Claro, estamos aqui para isso. Estamos muito preocupados com a situação dos pacientes diabéticos. E a gente continua acompanhando como é que fica a situação da distribuição dos leitos no Hospital Rui Pereira. Lembrando que, apesar da possibilidade de fechamento, não se trabalha ainda, não existe nenhuma afirmação sobre uma data que o hospital vai ser fechado, nenhuma informação oficial por parte da Secretaria para fechamento desse hospital. Agradeço muito pelas suas informações acerca desse problema, doutora Glenda. Muito obrigada e Eu seja que agradeço bem-vinda. a oportunidade. Que nada, o RN Acontece vai ficando por aqui. Fique agora com o programa Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. Uma boa tarde para você. E amanhã não tem RN Acontece porque nossa equipe estará pronta para fazer a cobertura do Mossoró Cidade Junina. Até breve.